Que bom estar com vocês aqui hoje, essa manhã. Já tinha falado no primeiro culto que eu estou muito grato em poder estar com vocês aqui hoje, porque vocês são uma igreja abençoada, vocês têm um pastor abençoado, o pastor Hélio é uma referência na minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, da Deise e de todos os pastores dessa igreja. Quero contar para vocês que eu escuto tudo que é pregado aqui nessa igreja. Eu já falei que eu passo boa parte das minhas manhãs, quando eu estou indo para o trabalho, ouvindo os podcasts aqui das pregações da igreja. Então, essa igreja tem sido uma referência na minha vida, uma influência na minha vida. Isso me traz muita alegria, mas, ao mesmo tempo, me traz um temor que vocês já imaginam, né? Fico imaginando o que eu vou falar para esse povo que já é tão bem alimentado, que recebe uma palavra tão sólida aqui. Afinal de contas, estamos na Academia da Fé, todos aqui são fortes, exercitados, né? Eu gosto de correr, né? Eu corro, faço triatlo, afinal de contas, sou ovelha do pastor Fragari, você tem que, senão, se eu não entrar nessa onda, eu estou ferrado, né? Então, eu tenho que fazer jus ao meu pastor, né? Estou brincando, gente, eu faço isso porque eu gosto mesmo, é uma bênção, eu realmente curto, mas é muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em estar com vocês hoje e realmente quero muito poder trazer para vocês hoje uma palavra que seja edificante, uma palavra que realmente traga um renovo no coração de vocês, mas que, acima de tudo, fortaleça a visão de vocês referente a quem Deus é, aos planos que Ele tem para a sua vida e a certeza de que esses planos vão se cumprir independente das circunstâncias que se colocam na sua vida, independente dos obstáculos que têm se colocado. Vamos pedir a Deus a direção dEle para a gente hoje, nessa manhã? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo especial, por esse momento onde a gente vai estar falando aqui do teu amor, do teu poder, da tua graça, da tua fidelidade, Pai. Vem, Espírito Santo, nessa manhã, toca nos nossos corações, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente escute e veja aqui essa manhã a manifestação do teu poder com entendimento claro do que tu tens a falar para cada um aqui de uma maneira individual, Pai. Que o que vai ser falado aqui hoje venha do teu trono, venha da tua boca para cada um de nós. Espírito Santo, você tem liberdade para operar e atuar aqui ao longo desse culto totalmente, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, o título dessa mensagem fala sobre perseverando nas promessas frente aos desafios da vida. O fato é, todos nós enfrentamos desafios na vida. Não existe a situação onde a nossa vida é um mar de rosas, onde as dificuldades elas não acontecem. E Deus tem colocado no meu coração paixão por algumas coisas. Deus colocou uma paixão no meu coração por falar sobre liderança. Eu tenho paixão por isso. Eu dou aula sobre esse tema na Atos, lá no Núcleo da Barra. E é uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração desde muito tempo atrás. E um dia a gente fala sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus também colocou no meu coração uma paixão por falar de um tema chamado vida abundante. Porque Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, dentro do propósito da vinda de Jesus foi que nós vivamos essa vida abundante. Mas o fato é que viver a vida abundante não significa viver uma vida longe de problemas ou fora de dificuldades. E dentro desse processo, um dia eu conversando com Deus, falei assim, Senhor, eu queria falar para as pessoas de algo que eu vivo. Eu queria levar às pessoas uma palavra que verdadeiramente ela seja algo que faça parte da minha vida, que seja uma realidade, e não alguma coisa que eu ouvi falar, não alguma coisa que eu li, achei bacana e resolvi replicar para os outros, como se aquilo ali fosse algo verdadeiro, mas que necessariamente eu não esteja vivendo. E aí, eu pensei, caramba, será que eu estou pedindo a Deus para que eu viva, então, sempre bem? Para que eu viva uma vida abundante, para que eu possa falar para as pessoas de como é bom essa vida abundante? E, na verdade, Deus tem me mostrado cada vez mais o seguinte, você vai passar por coisas na sua vida, para que quando você esteja ali ministrando, você fale da posição de alguém que viveu a dificuldade, que confiou em mim e venceu. Essa é a vida abundante.
que Deus está falando para a gente. Entender que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Essa é uma garantia do cumprimento dessa palavra sobre a vida abundante. Então eu quero falar para vocês que quando eu estou aqui hoje falando para vocês, não estou falando da posição de alguém que tem tido uma vida fácil, que tem tido uma vida onde tudo está dando certo no momento que eu gostaria que desse certo, mas alguém que tem passado por dificuldades, sim, que tem enfrentado lutas, que tem enfrentado perseguições, assim como vocês também, e que tem buscado em Deus a direção para enfrentar isso e a confiança nas promessas que Deus tem colocado sobre a minha vida para poder chegar até o final, em correr a corrida, né? Lutar um bom combate, manter a fé e ser vitorioso. E é isso que eu quero hoje falar para vocês nessa manhã. A verdade é que todos nós vivemos desafios, e o fato é que os desafios que nós vivemos muitas vezes se intensificam quando a gente se aproxima de Deus. Eu já vi situações de pessoas que falam o seguinte: olha, depois que eu me converti, caramba, as coisas complicaram. Na verdade, muitas vezes o que acontece é que você passa agora a enxergar que você está enfrentando um desafio e no que você antigamente achava que era tudo bem. Muitas vezes seus olhos espirituais estão sendo abertos para você perceber que aquilo que você achava que era uma bênção é problema na sua vida. E um dos pontos que Deus tem colocado no meu coração com relação a isso é entender que o chamado dele para nós é um chamado não para que a gente se mantenha no patamar onde a gente está, mas um chamado para que a gente eleve o nosso patamar. Uma preocupação que eu tenho é quando eu vejo, às vezes, as pessoas entendendo que, agora estou em Cristo, está tudo bem. Olha, eu tenho a graça sobre a minha vida, então, eu tenho certeza que eu vou ficar aqui nesse patamar e vai dar tudo certo. Meu irmão, Jesus não baixou nem parou o nível das coisas, ele levantou o nível. Se você for ver o Sermão da Montanha, Jesus fala assim: gente, vocês acham que cumprir a lei da forma que está tudo bem? Olha só, o meu patamar é completamente diferente. Na verdade, Deus tem chamado a gente a elevar cada vez mais o nível da nossa visão, da nossa expectativa. Só que para você chegar a esse novo patamar, você precisa estar preparado, você precisa enfrentar aquilo que se coloca na sua frente, para que você possa, então, transpor e avançar um nível à frente. A porta Deus vai abrir uma porta para você? Vai, mas a segunda porta só vai se abrir depois que você avançar na primeira. E a terceira só vai se abrir depois que você avançar na segunda. Esse processo de ir adiante, de seguir adiante, é que vai capacitar você a chegar ao final, a chegar ao patamar de vitória. Agora, suba o nível daquilo que Deus tem colocado para você. Nós fomos chamados para cada vez mais crescermos em Cristo, e não para a gente parar onde está. Deus quer te tirar, na verdade, do lugar onde você está, da tua zona de conforto, para te levar para patamares maiores, para que você alcance aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu quero dizer para vocês que tudo isso é um processo. E o processo de Deus para o cumprimento do seu plano e propósito para a sua vida se iniciou quando você aceitou Jesus e se tornou uma nova criatura. E baseado nisso, eu quero contar uma história para vocês aqui, que todo mundo conhece, que é a história de Davi. 1 Samuel, de 16 a 17, abrange o seguinte ponto. Primeiro, a unção de Davi como rei, a diferença entre o posicionamento de Davi frente aos demais israelitas frente à afronta que Golias estava fazendo, o momento em que Davi enfrenta e vence Golias, e fala também do início da relação de Davi com Saul. Eu estou dando esse esboço bem rápido aqui para vocês, muito para mostrar o seguinte: Davi estava lá tomando conta das ovelhas, e aí vem o profeta e unge ele como rei de Israel. Ponto. Ele virou rei de Israel naquele momento? Não, mas ele já era o rei de Israel. Concordam comigo? Ponto. A Bíblia fala que naquele momento o Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi passou imediatamente por um processo de transformação na vida dele. Só que, como é que iria começar esse processo para que ele virasse rei? E aí eu quero trazer uma coisa para a sua vida. Muitas vezes você tem um chamado, você tem uma palavra sobre a sua vida, você tem uma visão sobre a sua vida, você fala assim:
não se cumpriu ainda. Mas quero falar uma coisa para você, vai se cumprir. Se foi Deus quem prometeu, se foi Ele quem falou, se foi Ele quem determinou, vai se cumprir. Agora, há um processo para isso. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E esse processo que Deus tem colocado, ele é muito importante, na verdade, para que você possa crescer, para que você possa estar preparado para viver isso como bênção e não como um problema na sua vida. Aí você fala assim, mas pastor, para que eu possa chegar nessa posição, eu preciso de oportunidades, eu preciso ter as conexões certas, eu preciso que me coloquem lá na cara do gol, para que a coisa funcione para mim. Aí o que aconteceu com Davi? No momento que o Espírito Santo se apoderou dele, da mesma forma o espírito maligno também começou a tocar lá na vida de Saul. O que aconteceu? Aí um cara lá, um oficial do rei, falou assim, olha, eu conheço um cara aí, Davi, né, que esse cara toca harpa, tal, ele pode realmente ser o cara que vai vir tocar para você, aí chama lá o cara. Olha o que aconteceu, assim como houve com José, com Daniel, né, aconteceu também com Davi. Chegou alguém lá que cantou a bola para o cara, falou assim, tem um cara aí que vai resolver o teu problema. E criou a oportunidade para que aí começasse a se cumprir o processo para que a visão, para que a promessa se transformasse em realidade. Então, eu quero falar para você nessa manhã, não se preocupe, no tempo certo, Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida, Ele vai abrir as portas certas na sua vida, Ele vai fazer as conexões certas para que aquilo que Ele determinou se transforme em realidade na sua vida. Não pule etapas, não queime etapas, não pegue atalhos, espere o tempo de Deus, passe pelo processo, porque o processo é quem vai te capacitar para fazer isso da forma certa, porque não basta você chegar aonde você quer, você tem que chegar lá na maneira certa, usando o caminho certo e fazendo as coisas certas. Não adianta você chegar e deixar um rastro de destruição no meio do caminho, porque o nosso chamado não é para um único local. A Bíblia fala que é de glória em glória. Então, Deus, na verdade, Ele vai te capacitar para chegar a um ponto, para que, então, todo esse processo te capacite a chegar a um outro nível. Então, passe pelo processo. Glorifique a Deus durante o processo. A gente falou aqui sobre Paulo e Silas na prisão, que estavam lá, o quê? Louvando. Isso faz parte do processo. Peça a Deus para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você se veja como Ele te vê. E Ele vai te colocar frente às pessoas certas, no momento certo. Não tenha dúvida disso. Isso vai acontecer na sua vida. Sabe? Aí, no meio dessa situação toda, o que a gente viu acontecer aí? Davi foi lá, teve a chance de estar perto do rei, e quando ele foi lá um dia, no meio daquela confusão, ele viu Golias afrontando o povo todo. E o que eu acho interessante é que todo mundo estava apavorado, todo mundo estava com medo, todo mundo estava temeroso, e foi uma afronta que durou ali 40 dias. Durante 40 dias, todo dia de manhã, tinha ali uma afronta acontecendo perante o povo de Israel. E é interessante como é que Deus considera muito esse processo de 40 dias, né? A gente vê que Noé foi transformado nos 40 dias do dilúvio. A gente vê que os espias foram transformados nos 40 dias que eles estiveram observando a terra prometida. Davi foi transformado por esse desafio. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a cidade de Nínive foi transformada nos 40 dias também, né, que antecedeu a pregação de Jonas, para que se convertesse. Jesus, ele foi apresentado no templo 40 dias após o seu nascimento, e ele passou 40 dias com os seus discípulos ali, preparando eles para aquele processo, para que eles pudessem cumprir essa grande comissão. Ou seja, o objetivo desse processo, gente, é amadurecer você para alcançar esses resultados, não apenas um, mas vários deles, da forma certa e no tempo certo. Então, se submeta a esse processo, aceite esse processo. Resultados obtidos de forma errada, eles são bloqueadores de novas fases na sua vida, de novas conquistas. Vê o exemplo de Saul. No momento que ele quis fazer a coisa do jeito dele, deu problema.
A gente vê o próprio exemplo de Abraão, que é um cara que perseverou na fé, mas na hora que ele resolveu pegar um atalho, arrumou um problema que está explodindo na cabeça dos outros até hoje. E principalmente hoje, né? Está explodindo até não poder mais. Olha, os desafios que a gente enfrenta, eles são uma forma que Deus tem, sabe, de nos capacitar. Ele usa esses tempos difíceis, na verdade, para nos fortalecer e nos desenvolver. E aí eu quero pegar mais um exemplo sobre essa história de Davi. Todo mundo estava olhando aquela situação ali como se fosse algo impossível de se realizar. E o que falavam para Davi? Cara, vai para casa, teu lugar nem é aqui não. Esse aqui não é o seu lugar, você não devia nem estar aqui. Sempre vão ter vozes que vão ficar dizendo para a gente que nós não somos capazes, que a gente não tem que estar ali, que a gente não tem que fazer parte daquilo. Sempre vai ter alguma voz que diz. Mas o que importa para você é que o Espírito Santo está te falando. Eu fico imaginando que na hora que ele chegou lá, que viu todo aquele cenário pintado, o Espírito Santo falou para assim, Davi, está sentindo o ambiente? Meu irmão, chegou a tua vez, meu irmão. Vai que é tua, meu irmão. Vai que é tua, essa bola é tua. Chegou a hora de você manifestar aqui a unção que Deus colocou na sua vida. Ele começou o processo de reinado dele ali. Aqueles 40 dias foram os 40 dias que fizeram que começasse o reinado dele. Vendo essa história toda, eu estava um dia conversando com Deus e Deus trouxe um entendimento ao meu coração que eu quero passar para vocês aqui sobre isso, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Falou assim, olha, sabe por que Davi enfrentou Golias com tanta certeza, sem falar uma palavra de dúvida com relação à sua vitória, e foi lá e venceu? Sabe por quê? Exatamente porque ele sabia o seguinte, se Deus me ungiu para ser rei de Israel, e eu ainda não sou o rei de Israel, não há nada que possa impedir que eu chegue lá. Nada vai me destruir antes que se cumpra isso, impedindo que essa promessa de Deus se cumpra. Ou seja, ele entendia a promessa de Deus sobre a vida dele como uma garantia, uma proteção, que nada poderia atingir ele. Nada. Assim, Deus prometeu, ele me ungiu para ser rei. Eu sou rei? Não. Então é o seguinte, cara, não adianta vir em cima de mim, não vai acontecer nada comigo. E eu quero falar para você hoje, nada vai impedir que você alcance aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se você está andando debaixo da direção dele, se você está andando debaixo da vontade dele, em direção ao chamado que ele tem para a sua vida, a uma promessa que ele tem para a sua vida, você não tem o que temer. Você não tem o que temer. O que o inimigo mais tenta fazer na nossa vida é querer trazer um espírito de medo para que a gente pense o seguinte, não vou não, senão vou me dar mal. Ao mesmo tempo, até mesmo um espírito de dúvida com relação à promessa que a gente tem. Vou falar uma coisa para vocês que eu estava aqui sentado e Deus me lembrou. Em 1998, Deus me deu uma visão. E essa visão, eu achei que ela tinha se cumprido. Mas eu entendi que essa visão tinha se cumprido parcialmente. Eu entendi que essa visão ela não se cumpriu totalmente. E eu tenho entendimento hoje de que, por mais difícil, mais estranha que ela possa parecer, ela vai se cumprir. Porque foi o que Deus fez comigo, Ele me trouxe a lembrança dessa visão. Olha, normalmente eu não tenho dificuldade de dormir, minha esposa sabe disso, né? Principalmente quando ela quer conversar comigo, quando ela percebe eu já estou lá, eu já fui embora, né? E um belo dia, e nem os problemas têm o hábito de tirar o meu sono, mas um belo dia eu fui deitar na cama e alguns pensamentos começaram a vir na minha cabeça, começaram a me perturbar. Na mesma hora que esses pensamentos vieram, veio a mim aquela palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, eu lembrei de um louvor que falava assim, que diz que assim como fiz com Davi, que com meu óleo eu te ungi, que eu te tirei de trás das malhadas, esse entendimento veio ao meu coração e eu comecei a voltar à minha cabeça, à minha infância, à minha adolescência, a todas as dificuldades que eu vivi, a todas as impossibilidades que viraram realidades na minha vida, a tudo aquilo que eu vi Deus operando e fazendo milagre na minha vida. E sabe o que aconteceu? Aquele pensamento sumiu.
Na verdade, o que eu fiz foi encher o meu coração da lembrança dos feitos de Jesus na minha vida e das promessas que Ele tinha para a minha vida, de tal maneira que não houve espaço para que aquele pensamento de derrota, para que aquele pensamento que trazia ao meu coração a visão de um problema, ganhasse morada dentro de mim. E é isso que eu quero falar para vocês. A palavra de Deus, as promessas de Deus na sua vida, trazer isso à sua memória, trazer isso ao seu coração constantemente, funciona como um inseticida contra esses bugzinhos do capeta que ficam tentando trazer coisa na sua cabeça. Literalmente é isso que a gente tem que fazer. Se encher dessa presença de Deus, se encher dessa certeza de Deus. Olha, e eu quero dizer uma coisa para vocês interessante. Esses tempos de adversidade, na verdade, é um tempo que você tem que escolher confiar em Deus, porque Ele está moldando o nosso caráter, Ele está trabalhando coisas no nosso coração para que tudo coopere para o nosso bem. A gente estava falando ainda há pouco sobre a gente tem visto algumas pessoas falando muito pouco sobre o tema santidade. E para mim o tema santidade tem a ver com você realmente passar pelo processo de renovação da sua mente como nova criatura, ao ponto que você muda seus pensamentos, as suas atitudes, você revê os seus princípios e revê os seus valores. Para mim, isso é você ter um caráter cristão. Esse processo não acontece na hora que você levanta a mão e aceita Jesus na sua vida. Você vira uma nova criatura, mas isso é um processo que você vai passar na sua vida. E esse processo de viver dificuldades, de confiar, de em vez de fazer a coisa do jeito que o mundo está te dizendo e optar por fazer do jeito que Deus está dizendo, é o que começa a mudar o seu caráter. É o que começa a mudar o seu caráter. É o que começa a mudar a sua atitude. E eu quero dizer para vocês que isso é que vai fazer vocês crescerem. Isso é que vai fazer vocês evoluírem a um tal ponto que vocês vão vencer sempre em Cristo. Porque você é mais do que vencedor em Cristo. Sabe? E você tem que se posicionar com pensamentos que te coloquem dessa forma. Você tem que ter atitudes alinhadas com isso, com essa posição que você tem. Esse é o processo de transformação que tem na nossa mente. E, sabe, a sua vitória, na verdade, está em ser quem Deus quer que você seja, em quem Ele diz que você é, em quem Ele te chamou para ser. Eu estou dando esse exemplo aqui de novo porque nessa passagem conta que Saul queria que Davi fosse enfrentar Golias com a sua armadura. E Davi falou assim, não, cara, eu não vou enfrentar, essa armadura não é minha. A minha arma não é a espada, a arma dele era uma funda. Se ele fosse usar a armadura, as armas ali de Saul, sabe o que ia acontecer? Ele ia quebrar a cara, ele ia se dar muito mal, porque aquilo ali não era as armas dele. E ele foi lá e foi quem ele era, o Davi, o pastor de ovelhas, canhoto, que Deus capacitou ele ali a usar aquela funda, usou a arma que ele tinha, usou o dom que ele tinha e cumpriu o propósito que Deus tinha para ele naquele momento. Então, não se deixe levar por o que estão querendo que você seja. Não se deixe levar simplesmente porque alguém está dizendo para você que essa é a forma que você tem que agir. Você tem que agir do jeito que Deus tem colocado no seu coração, da forma que Ele tem te direcionado. Olha, eu vou rapidamente contar uma história minha familiar. Minha família tinha uma coisa que achava que para você ser alguém na vida, você tinha que ser militar. Se você não fosse, você não seria. Era 0 ou 1, era binário, né? Não, beleza, eu e meu irmão fomos militares. Meu irmão ficou até ir para a reserva, e eu dei baixa antes disso. E, assim, você gostava? Eu gostava. Eu realmente, eu curtia. Mas eu entendia que Deus tinha um propósito maior para a minha vida. Deus tinha um chamado para mim, para a minha vida, que aquilo ali para mim, naquele momento, seria uma limitação de onde Deus queria que eu fosse. E eu lembro quando eu cheguei em casa, quando eu falei que eu tinha dado baixa, minha avó falou assim para mim, meu filho, sua vida acabou. A sua vida acabou. O que você vai fazer na sua vida agora? Você é maluco? Como é que você faz uma coisa dessa? Eu falei assim, vó, eu tenho certeza que Deus tem planos maiores para a minha vida. Eu já tinha Jesus na minha vida, mas ela não tinha ainda. Então, eu já estava enxergando as coisas com olhos completamente diferentes daquilo ali.
eu estava enxergando as coisas com olhos espirituais. E eu quero falar para você que na hora que você começar a andar debaixo da direção de Deus, debaixo dessa unção que você tem, você vai passar por um processo de transformação na sua vida, que você vai se transformar irreconhecível para as pessoas. Elas não vão muitas vezes entender as suas decisões, porque as suas decisões entraram num patamar que está dentro de uma esfera que elas não vão compreender. Olha o que aconteceu com Davi. Depois que Davi foi lá e derrotou Golias, o que Saul falou assim? Cara, quem é esse cara aí? Ele é filho de quem? Olha, Saul já era doido. Eu cheguei à conclusão que ele é doido de pedra. Porque, se você for ler essa passagem, você vai ver que Davi já tocava harpa para ele e já era o cara que carregava as armas dele. E aí fala que Saul falou assim, eu quero esse cara perto de mim e ele vai ser o meu escudeiro. Cara, o que o escudeiro é, se não o cara que carrega as suas armas? A mudança de Davi foi tão grande que ele passou a ser irreconhecível para o cara com quem ele estava do lado o tempo todo, tocando harpa e carregando as armas dele. Ele falou assim, não pode ser o mesmo Davi. Esse cara não é aquele que eu tenho com o meu escudeiro e meu tocador de harpa. Eu quero falar para você, no momento em que você vive de acordo com o poder do Espírito Santo que opera em você e sobre você, você se torna irreconhecível para as pessoas, irreconhecível para aqueles que tentam te enfrentar. Até o capeta fala assim, quem é esse cara que eu não conheço ele, mas que ele tem poder, ele tem. Eu estou vendo, é isso que a gente tem que entender. Essa mudança de atitude é uma decisão nossa. Você tem ali o poder à sua mão, a autoridade de Deus está à sua disposição. Agora, fazer uso dela ou não é uma decisão sua, é uma decisão nossa. A autoridade, quando ela é colocada sobre nós, o uso dela é uma decisão nossa. Você pode ficar quietinho num canto, ou você fala assim, não, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele tem colocado sobre a minha vida. Sabe, a sua vitória é conquistada através de quê? Da fé, da confiança inabalável, de que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele quem luta as suas batalhas, e que já te concedeu vitória, porque Deus é por você. Então entenda que a promessa de Deus, ela fala que você é filho, e que Ele luta as suas batalhas. Esse posicionamento desse poder do Espírito Santo que mostra para você o seguinte, que você é mais do que vencedor, você tem que fazer uso dele na sua vida. Sabe, quando você decide verdadeiramente andar plenamente debaixo da direção de Deus, você se torna irreconhecível, como a gente falou. Você é transformado mediante o poder do Espírito Santo. Olha, Efésios 6, de 10 a 18, queria compartilhar com você essa passagem dentro de uma tradução que é da Bíblia Judaica Cristã. Eu queria me pegar aqui, basicamente, no seguinte ponto que ele fala dessa passagem, que é o seguinte: por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que quando no dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele, e quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim resistam, usam o cinto da verdade, preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça, e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom, de paz. Sempre usem o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tomem o elmo da libertação, com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus, enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus. Olha, o que me chama a atenção nessa passagem é o seguinte: nós enfrentamos um adversário que se utiliza de táticas enganosas. Ele é um enganador. Ele tenta ludibriar a gente. Ele tenta nos fazer entender as coisas de uma forma completamente diferente. Isso que é uma tática enganosa. Você olha uma coisa, pensa que é, e ela não é.
Então você vai ver muitas vezes na sua vida situações que vão se colocar para você como um obstáculo que parece ser intransponível, mas na verdade, logo atrás dele está a sua vitória. E se você se deixar levar pela aparência daquele obstáculo e resolver recuar e não ir adiante, você está abrindo mão de alcançar aquilo que está disponível para você. E é isso que o inimigo tenta fazer às vezes, pintar o cenário. Isso chama-se as circunstâncias. Ele pinta um cenário onde você se conscientiza carnalmente de que aquilo ali não tem condição de ser transposto e não vai adiante. E, na verdade, o que a fé fala assim, não, olhe para as circunstâncias, siga adiante, keep walking, mas sem beber, tá? Keep walking, vai na direção certa. Da mesma forma, tem coisas que parecem, sim, serem maravilhosas, tudo bonitinho, meu irmão, chuta que é laço. Por isso a gente tem que usar dessa coisa que o Espírito Santo nos dá, que é a capacidade de discernir entre as coisas espirituais e as coisas que não são espirituais, entre o certo e o errado. E eu quero falar uma coisa para vocês também. Paulo aqui estava falando sobre combates espirituais. Mas o fato de nós enfrentarmos combates espirituais e resistências espirituais não significa que nós não enfrentamos resistências carnais. Eu vejo muitas vezes os crentes tendo uma interpretação equivocada dessa passagem e adotando o conceito seguinte, não existe pessoa que me resiste. Existe sim, tem mau caráter em tudo quanto é que é lugar. Uma pessoa que não tem o seu coração transformado, que não tem a sua vida transformada, ela muitas vezes não está resistindo a você porque ela está tendo um demônio operando na vida dela para te resistir. Ela está resistindo a você porque ela tem um caráter deformado. E você tem que saber discernir entre essas duas coisas e saber o que eu tenho que enfrentar com armas espirituais e o que eu tenho que enfrentar com o meu posicionamento firme do meu caráter. É muito interessante, eu conheci um pastor que ele falava uma frase muito curiosa, ele falava assim, Jesus Cristo me salvou, mas não me abestalhou. Vocês precisam pensar bem nesse tema, né? Gostaram dessa, né? Outra certeza que essa passagem nos dá é a seguinte, o dia mal virá, gente, isso é um fato, né? E é por isso que a gente precisa estar preparado para ele, para resistir a ele com os equipamentos de guerra concedidos por Deus. E eu faço uma pergunta para você, qual é a roupa que você está vestindo no momento que você está enfrentando uma dificuldade? Você está vestindo uma roupa normal, uma roupa de dia a dia, ou você está vestindo um uniforme de guerra que Deus deu, que é capaz de te proteger e te permitir você atacar aquele que está vindo contra você? A primeira coisa que eu quero dizer para você, não vista a roupa da velha criatura para enfrentar as suas dificuldades. Essa roupa não te serve mais. E ela tem que ser jogada fora, não é dada para ninguém não. Você tem que jogar ela fora e tem que queimar ela na verdade. Não entra nessa e fala assim, olha, eu agora me converti, tinha essa coisa aqui, eu sei que isso aqui era coisa da velha criatura, mas não sei se daqui a pouco isso vai voltar à moda, então deixa eu botar no cantinho. Não fica esperando a roupa voltar à moda não. Se aquilo ali não presta, joga fora, queima aí, queima, não guarda não. Às vezes eu fico vendo pessoas que ficam tentando buscar uma justificativa na palavra para poder voltar a velhos hábitos, né? Mas agora eu estou no Evangelho da Graça, isso aqui está dizendo que eu posso fazer. Meu irmão, vai tomar na cabeça. Não entra nessa. Joga fora aquilo que não presta. Transforme o seu coração. Mude a sua mente. Da mesma forma, não lute com armas que não são as suas. Lute com as armas espirituais. Se posicione como nova criatura. Se posicione como filho de Deus. Davi enfrentou todas as batalhas dele sabendo que era servo. Você é filho, você é filha. Sobre você tem uma unção, olha, de um pai que te ama, que te guarda, que te protege, que faz tudo para que você seja vitorioso. Olha, se você usar equipamentos de guerra concedidos por Deus, a gente vai terminar a nossa luta, sabe o quê? De pé, como verdadeiros vitoriosos, com o que essa palavra fala. Você já viram aquelas lutas onde você vê, os dois, tem lá uma luta e que os dois terminam detonados, tão acabados que você não sabe quem ganhou e quem perdeu? Onde o cara que ganhou está tão arrebentado quanto o cara que perdeu? Né? Eu quero falar para você o seguinte, Deus está chamando a gente para usar dessa armadura dele, para que na hora que a gente vença em condição de vencedor, de pé,
preparado para subir lá no pódio e receber o troféu da vitória dele. E não como quem está, olha, eu ganhei, mas eu perdi para caramba. Olha só, não entra nessa não. Deus te preparou para vencedor, para ser vencedor. Então é o seguinte, entre nessa batalha preparado para falar o seguinte, eu vou sair de pé, eu vou terminar esse negócio inteiro, eu vou vencer isso, eu sou um conquistador de Deus. Sabe? E o fato é que a nossa mente é o maior dos nossos campos de batalha. Essa é uma realidade, sabe? Nós tomamos, na verdade, a libertação dos ataques que a gente tem sobre a nossa mente através da palavra de Deus, usando ela como espada, como oração, como súplica, usando o escudo da fé, nos protegendo. Na verdade, o processo de ter uma mente limpa das influências do inferno é exatamente a sua renovação através do seu alinhamento com a palavra de Deus. Isso é o que a gente chama de metanoia. É quando você chega e pega a mente e diz, cara, apaga tudo que não está alinhado com a palavra de Deus e reprograma minha mente totalmente naquilo que a palavra diz. Por mais que aquilo possa parecer um absurdo ou impossível para mim, o que importa é o que Deus fala. Não interessa o que as circunstâncias estão dizendo. O que importa para você é o que Deus diz. O que importa para a gente é o que Deus fala. A última palavra sempre é dele. É Ele quem sabe todas as coisas. Ele que sabe os planos e pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar a gente o fim que a gente deseja. Acima de tudo, o fim que Ele planejou, do propósito dEle. No momento que você anda com Ele, você entrou na trilha do cumprimento dos planos e propósitos dEle para a sua vida. Esse processo de transformação da nossa mente, ele não significa, na verdade, um arrependimento, uma conversão, mas uma mudança de mente que leva a mudança de atitude, que leva a mudança de direção na sua vida. Essa é a verdade da metanoia. Sabe, a gente tem que definitivamente alinhar os nossos posicionamentos frente aos acontecimentos da vida com o que a palavra de Deus diz e não com o que as circunstâncias dizem para a gente. 2 Coríntios 4, 8 a 9 fala que muitas vezes nós ficamos aflitos, mas nós não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas nós não somos destruídos. 2 Coríntios 4, 16 e 18 fala, por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que a gente está sofrendo vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que os sofrimentos, porque nós não estou enxergando, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque o que pode se ver dura apenas um pouco, mas o que não pode se ver dura para sempre. Gente, a sua dificuldade ela é temporária, mas a vitória que você vai conquistar, ela é eterna. Isso é motivo de alegria para nós. Cara, vai passar. Olha, eu conto sempre uma história sobre a minha vida na corrida. Eu comecei devagar, pouquinho, até chegar aos 42 quilômetros, depois o triatlo, etc. Mas uma das coisas que me influenciou e me deu forças para ir adiante foi uma frase que eu escutei de um grande atleta, que ele falou o seguinte: a dor passa, desistir é para sempre. Isso é uma realidade. Toda dor que você possa ter sentido ou estar sentindo, ela vai passar. Mas a vitória de Deus, ela é eterna. Persevere, não abra mão, não desista no meio do caminho. Por que alguns alcançam e outros não? Porque muitos desistem em frente às dificuldades. Na verdade, Deus não chamou a gente para parar no meio do caminho. Olha, eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Hélio, eu já falei sobre isso, para mim ele é uma referência. E quando foi ordenado pastor, quem orou por mim e pela minha esposa foi o pastor Hélio. Ele que fez a oração pela gente quando nós fomos ordenados. E ele falou uma coisa para mim, falou assim: Jorge, quero te falar uma coisa que Deus está colocando aqui no meu coração. Continue sendo perseverante e determinado naquilo que Deus tem colocado para você. Tenha paciência. Assim como Eclesiastes diz que todas as coisas têm seu tempo. Se mantenha nesse caminho. E isso que ele falou para mim, na verdade, é uma coisa que vale para todos nós. Nós temos que nos manter perseverantes no caminho. Entender que todas as coisas têm seu tempo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Tem tempo de poupar, tem tempo de gastar.
tem tempo de trabalhar e tem tempo de descansar. Esse é o processo. E esse processo é que vai nos capacitar, mais uma vez, a chegar onde Deus quer. Não entenda a dificuldade como um impeditivo, como um impedimento. Entenda a dificuldade como parte do processo de capacitação de você até chegar a esse novo patamar. Aquele que a gente acabou de ver as Olimpíadas, não tenha dúvida que aqueles que chegaram no pódio, eles treinaram mais do que aqueles outros que não chegaram. Muitas vezes eles ficaram 1 hora a mais, muitas vezes eles correram a milha a mais, muitas vezes eles foram aqueles que ficaram ali, que se determinaram a sofrer um pouco mais para poder chegar naquele novo patamar. Agora, pergunta se eles em algum momento lembraram disso como um problema na hora que eles estavam ali recebendo a sua medalha de vitória, que estavam aqui naquele momento sendo coroados como vencedores. Deus nos chamou para sermos vencedores. Ele nos criou para sermos vencedores em Cristo Jesus. Na verdade, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é assim que a gente tem que viver. Olha, quem não tem o que enfrentar, gente, não tem o que vencer. Essa é uma realidade, sabe? Quem tem problemas, automaticamente vai estar sofrendo oposições e desafios, é porque tem uma vitória a conquistar. Aquele que não compete, não vence. Aquele que não passa por esse processo de lutar, de ter a resistência, não chega na vitória. Então, não tenha medo disso. Entendo, assim, parece loucura que eu falo assim, mas você tem que estar no jogo. Entender que tudo isso faz parte. Só que você tem que entrar com uma mentalidade não de participante, mas de quem foi chamado para vencer. Não entra naquela que é o seguinte, que o importante é participar. Não, meu irmão, o importante não é participar, não. O importante é vencer. É vencer. Você não foi chamado para ser para ser como é que o pessoal chama em novela, né? Aquele cara que fica ali só para fazer figurante. Você foi chamado para ser ator principal. Na verdade, você é uma obra-prima de Deus que ainda está no processo de se transformar nessa obra-prima. A obra de Deus já te concebeu como obra-prima. Quando Ele pegou você e falou assim, eu vou fazer uma obra-prima. Ele todo dia está dando uma pincelada nova para você, só que a figura final já está ali. Ele já enxergou. Ele já enxergou. Eu sempre conto outra história de um cara que trabalhava comigo, que uma vez numa avaliação de desempenho, ele falou assim para mim, Jorge, eu não entendo por que todas as vezes que a gente tem um negócio para fazer, eu vejo lá as dificuldades, parece que não vai dar certo, mas você diz, não, vamos lá, e a coisa fica pronta no dia que você falou e da forma que você falou. Eu falei, sabe por quê? Porque eu olho o negócio pronto. Eu não deixo que as dificuldades que se pintam no momento que a gente está planejando me tragam uma visão que me impeça de ver a obra acabada. E é assim que Deus vê as coisas com a gente. Olha, 1 João 5:4 fala, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. A sua fé, ela é a garantia da vitória que você tem sobre tudo aquilo que tem se oposto na sua vida. Olha, Marcos 9, 22 e 24 conta uma história muito interessante, que é quando Jesus conversa com o pai de um menino, aquele menino que era possesso de um espírito surdo e mudo, e que além disso jogava ele no chão lá, e ele não conseguiu, e os discípulos não conseguiram libertar ele. Nessa conversa, ele relatando para Jesus como é que era, ele chegou para Jesus e falou o seguinte, olha, muitas vezes esse espírito tem lançado ele no fogo, na água, para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus perguntou assim, cara, se podes, olha a pergunta assim, Jesus falou assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Para mim, quando eu li essa passagem, eu entendi o seguinte, essa afirmação de Jesus é definitiva e incondicional. Você crê? Quem crê, crê. Amém? Cara, tudo é possível para você. Tudo é possível para você. Tudo é possível para você. Porque essa é uma promessa de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Eu acho interessante, porque Jesus ele não colocou nenhuma condicionante nessa história. Sabe? Outra passagem aqui, Romanos 15:4, fala, porque tudo
que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Olha só, as Escrituras nos trazem, falam de paciência, de esperar o tempo certo e coragem para enfrentar todas as coisas. Na hora que a gente tem isso e a gente toma posse do que Jesus falou, que tudo é possível que crê, meu irmão, minha irmã, nada vai impedir a vitória na sua vida, nada vai impedir que se cumpra na sua vida os propósitos de Deus. Essa passagem aqui, essa frase, Deus colocou no meu coração em meio a um momento de tribulação, em meio a uma dificuldade, e Ele falou isso para mim com o meu nome. E eu quero que você veja o seu nome falando ali, escrito. Deus falou para mim: Jorge, a intensidade dos ataques e perseguições que você está recebendo refletem a dimensão e a abrangência do propósito que eu tenho para a sua vida. Eu quero falar isso para você, igreja. A intensidade dos ataques e perseguições que vocês recebem reflete a dimensão e a abrangência do propósito de Deus para a sua vida. Por isso, não tema. Não se assuste quando você vê um ataque feroz sobre a sua vida. Faça que nem Paulo e Silas. Senhor, eu te glorifico. Porque isso aqui, na verdade, é só mais uma oportunidade para mostrar quem você é. Para mostrar o teu poder. Para mostrar ao mundo, para mostrar ao inferno quem é o Deus Todo-Poderoso. Para mostrar o quanto Ele cuida, o quanto Ele protege, o quanto Ele guarda a sua palavra perante aqueles que confiam nele, naqueles que esperam nele, naqueles que estão debaixo da direção dele. Olha, as grandes viradas da vida se mostram frente a grandes desafios. Olha só, gente, Abraão, ser pai de uma nação, Moisés, libertar o povo do Egito, Josué, conduzir o povo até a terra prometida, José, governar o Egito, Davi, governar Israel, e Jesus, salvar o mundo. Então, isso mostra para a gente o seguinte: não se apavore se você está enfrentando uma situação que possa aparecer para a gente um grande desafio. Um grande desafio é uma grande oportunidade de uma grande virada. E as grandes viradas mostram o poder sobrenatural de Deus, e aquilo que ninguém imaginava que seria possível acontecer, você vê se realizar e se manifestar. Tudo que você tem passado na sua vida como dificuldade é uma grande oportunidade para que o poder de Deus se manifeste, para que Ele seja glorificado na sua vida. Enxergue dessa forma. Não enxergue isso como uma dificuldade, como se Deus compactuasse isso, compactuasse com problemas na sua vida. Ele não faz isso. Essa não é a visão dele. Olha, para terminar, eu quero falar uma coisa para vocês. Não importa onde você está ou o que está fazendo, nada impedirá que o Senhor esteja ao seu lado, que Ele fale com você, que Ele te levante e que Ele cumpra os propósitos dEle para a sua vida. Amém? Quero falar uma coisa para vocês. José estava na prisão, Daniel estava cativo, Davi era um pastor, Gideão estava malhando trigo. Mas mesmo assim, Deus pegou eles ali e falou assim: eu vou levantar vocês para fazer algo poderoso, sobrenatural, algo que ninguém poderia imaginar que seria feito através da vida de pessoas como vocês e no lugar onde vocês estão. Então, meu amado, não importa de onde você vem, não importa onde você está, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo agora, o que importa na sua vida é o que Deus planejou, é o que Deus prometeu, é a visão que Ele colocou na sua vida. Tome posse disso, viva como filho de Deus. Enfrente as dificuldades, enfrente os desafios da sua vida, na certeza de que você é mais do que vencedor. Não permita que nada, que nenhuma circunstância transforme a sua vida numa montanha russa. Olha, a palavra de Deus é a âncora da nossa alma, que nos mantém firmes, mesmo frente a tempestades, mesmo frente ao mar. Pode se movimentar tudo, pode balançar, mas você não vai ser abalado. Você está firmado na rocha que é Jesus. Olha, quando você achar que assim, caramba, está complicado, tá bom, Deus está fazendo o seguinte, está fazendo as suas raízes ficarem cada vez mais fortes, para que você possa resistir, para que você possa ir mais profundo e pegar ali os nutrientes mais profundos de onde ninguém vê. A vitória é certa em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.